Olá, seja bem-vindo ao canal Brazilian Dev. Meu nome é Paulo Raoni. Esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript básico. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a palavra-chave this no JavaScript. Mas antes da gente continuar, eu peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos dessa série e das próximas que eu for lançar aqui também. Aqui a gente está no site do MDN Web Docs, né? Esse site aqui, na maior parte das vezes, é o que eu utilizo para fazer os vídeos. Eu me baseio muito nele, que ele tem bastante informação interessante. E aqui ele tem vários exemplos, tá? Nessa página aqui, bem extenso mesmo, né? Falando sobre a palavra-chave this e a importância dela dentro do JavaScript. E aqui a gente tem alguns exemplos de como funciona essa palavrinha-chave this. Mas antes, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o this não é uma palavra exclusiva, não é uma palavra-chave exclusiva do JavaScript. Ela é usada em outras linguagens, como Java, C#, e elas fazem a mesma coisa que aqui no JavaScript é feito. Elas apontam, quando a palavra-chave this ela é utilizada, ela está apontando para um objeto. E o objeto que ela está apontando vai depender do contexto em onde ela está inserida. No caso, quando a gente chama só ela this, assim, sem estar inserida em nenhuma função, em nenhum objeto, ela vai estar apontando para o objeto global, que é o window, no caso no DevTools do Chrome. Aqui dentro do Node, se a gente fosse executar, deixa eu dar uma limpada aqui no terminal. Se a gente fosse executar isso aqui, por exemplo, a gente vai dar um erro porque ele não está apontando para o window, ele está apontando para o global, né? Então a gente teria que colocar aqui global para poder ele trazer para a gente o objeto global como true, porque ele está apontando realmente, né? Está testando aqui, this é igual a global, ele vai trazer para a gente true. É a resposta correta aqui. Bom, mas o meu intuito com esse código aqui não é executar ele no Node, até porque ele foi escrito para poder ser executado no DevTools do Chrome. Eu vou colar ele aqui então. Bom, no primeiro aqui, ele está testando para ver se o window, que no caso é this está apontando para o window, né? Ele tem um objeto pendurado nele, que também se chama document. Esse document aqui é como se fosse um atalho para poder chamar dessa forma aqui, window.document. É a mesma coisa, tá? Se eu colocar document só, document, ele vai mostrar pra gente aqui que é como se ele estivesse acessando um objeto document dentro do window, tá? Então é a mesma coisa. Esse triple equal aqui, lembrando que ele está testando valor e tipo. Aqui, ele está vendo diretamente quem é o objeto global, quem é o this desse global aqui. E aqui ele coloca aqui como window. Se eu colocasse global, ele ia mostrar para a gente que vai dar falso isso aqui, porque o global ele pertence ao Node. Então, vou colocar de volta o window. E aqui a gente tem o this.a. A é uma variável qualquer que eu estou pendurando no window. Se eu fizesse o window.a, recebe 37, é a mesma coisa, tá? Eu só estou mostrando aqui que utilizar a palavra-chave this nesse contexto global é como se eu estivesse chamando, ou seja, apontando para o objeto global. É a mesma coisa. E aqui eu estou pendurando essa variável global. Lembrando que isso aqui não é uma boa prática, é uma péssima prática, mas a gente está fazendo esse exemplo aqui só para poder mostrar como é que funciona a palavra-chave this. Eu vou executar esse código e ele vai trazer para a gente os valores. Bom, o primeiro deu true, porque ele realmente tem um documento, document, né? O segundo também, porque o this ele aponta realmente para o window. E o terceiro a gente pendurou essa variável a, eu chamei ela aqui, window.a, e ela realmente estava aqui. Bom, agora a gente vai ver o this no contexto de uma função. Como é que funciona o this dentro de uma função? Quando a função não estiver no modo estrito, ela vai apontar, o this dentro dela vai apontar para o objeto global. Tá? Então eu tenho uma função aqui, this não estrito. Já que quando ela está no modo estrito, né, o que é o modo estrito? O modo estrito é isso aqui, useStrict. O useStrict é utilizado para evitar erros, para evitar algumas inconsistências no código, tá? Como, por exemplo, pendurar uma variável no global. Então, quando você está utilizando o useStrict dentro de uma função, o this dentro dela não vai apontar para o global, ele vai apontar para uma variável undefined. Ele vai simplesmente não existir esse objeto, como se o undefined, no caso, dissesse que, olha, não existe nenhum this, você não está apontando para nenhum objeto aqui dentro, porque você não definiu nenhum objeto para ser apontado. A gente vai pegar esses códigos aqui, a gente vai executar eles lá no DevTools do Chrome. Claro que eu vou ter que chamar as duas funções. Primeiro eu tenho que chamar o this. Bom, o primeiro
this, ele apontou para o window como era esperado, né? Aqui ele apontou diretamente para o window. O segundo, this estrito, ele simplesmente retornou undefined para a gente, como a gente esperava, porque eu estava utilizando o use strict. Bom, agora a gente vai ver o this dentro de uma função que está inserida dentro de um objeto, ou seja, um método. O this aqui, ele vai estar apontando para dentro desse objeto aqui que está sendo criado. Então, a gente está criando aqui um objeto chamado O, e aqui a gente tem propriedade sendo passada para ele. Lembrando que isso aqui também é uma propriedade, a gente chama carinhosamente de método, por quê? Porque é uma propriedade que faz uma referência a uma função, tá? Mas não deixa de ser propriedade também. E o que essa função f está fazendo? Ela está retornando uma referência a esse objeto aqui, porque o this, quando ele está inserido no objeto, o this ele vai apontar para aquele objeto, ele vai retornar uma referência ao objeto, acessando uma propriedade dele. Ficou complicado? Para o vídeo, dá uma olhada novamente, tenta entender. Eu sei que às vezes é meio chato, é meio estranho olhar uma coisa dessa assim de primeira, se você nunca viu, mas dá uma olhada, tenta parar e entender o que está acontecendo aqui. Se a gente colocar só this, ele vai retornar para a gente só o objeto. Mas como eu estou falando this, ponto próprio, ele vai pegar o objeto, vai fazer um acesso utilizando o dot notation e vai acessar a propriedade que está aqui. Vamos colocar esse código para rodar? Vou colocar ele no DevTools. E eu vou executar ele agora para a gente ver. Repare que eu estou acessando o objeto por meio do dot notation, eu estou acessando o método que ele tem aqui dentro e ele vai retornar para mim, dentro desse console.log, esse valor aqui, this.prop. Vamos ver? E olha o que ele retornou para a gente. Exatamente o valor que a gente estava esperando. Agora a gente vai falar de uma forma bem superficial sobre como funciona o this dentro das arrow functions, no caso as funções de seta. O this ele é definido lexicalmente. Isso quer dizer o quê? Que o valor do this dentro de uma arrow function ele é definido de acordo com o contexto de execução no qual ele está inserido, ou seja, de acordo com a função no qual ele está inserido. No caso, quando ele está inserido no objeto global, no caso um código global, no caso ele vai pegar, ele vai se ligar ao this, o this da arrow function vai se ligar ao objeto global, que nesse caso aqui é o que vai acontecer. Já nesse outro caso aqui, a tentativa é de pegar o this dessa função aqui e ligar a esse objeto. Só que isso é um erro. Por quê? Porque as arrow functions, elas não têm a mesma natureza das funções criadas com a palavra-chave function. Elas têm essa diferença de, para que você consiga ligar o this dela, né, no caso da arrow function, a um objeto, você precisa colocar ela dentro de uma outra função. No caso, para a gente fazer a ligação de uma arrow function, a gente precisa colocar ela dentro de uma outra função. Esse é o caso que a gente pode colocar como correto para fazer esse tipo de coisa. Porque a gente tem uma propriedade que está fazendo uma referência a uma função, tá? Eu coloquei ela como anônima mesmo, não coloquei nome nenhum nela, só para mostrar o seguinte, que dentro dessa função que eu criei, tem mais uma função aqui dentro que eu estou logando o valor do this de uma arrow function. Ficou complicado? Vou voltar de novo, calma aí. Eu tenho esse objeto 1 aqui que eu estou criando, tá? Estou passando propriedades, né? Propriedade exemplo 1, só que uma propriedade de exemplo, né? E aqui eu tenho uma outra propriedade chamada mostra this, que vai ser, no caso, um método desse objeto. E aí eu passei como método desse objeto uma function, tá? Utilizando a palavra-chave function, que é diferente das arrow functions, ok? Dentro dessa função, ou desse método, eu coloquei aqui para logar na tela o valor de uma arrow function qualquer. Eu poderia fazer o seguinte, eu vou fazer melhor para poder ficar mais visível esse código, tá? Eu vou colocar aqui uma constante, né, do tipo, sei lá, colocar o nome aqui f e vou colocar esse código aqui. O que esse código está fazendo, tá? Isso aqui é uma if, ok? Uma função imediatamente invocada. Isso é uma if, tá? Se você não viu o que é if, tem um vídeo falando sobre isso quando eu falo sobre funções. O que acontece? É uma função que ela vai ser chamada assim que ela for declarada. Então, ela declarada já é automaticamente chamada. Tem esse par de parênteses aqui que vai chamar ela.
E o que essa função exatamente está fazendo? Ela simplesmente está retornando this. Eu quero saber qual é o this dessa função aqui. Então ele vai pegar o seguinte, ele está dentro de uma função que está dentro de um objeto. Qual é o this dela? O this dela é esse objeto. Essa é a forma correta de ligar o this de uma arrow function a um objeto. Essa outra forma aqui, ela está fazendo simplesmente uma chamada de uma função. Quando eu chamar ela vai chamar essa função aqui e vai simplesmente ver quem é o this. Ah, o this é o objeto global, porque ela está sendo colocada dentro de uma propriedade de um objeto que está sendo criado dentro do contexto global. Tá? É basicamente assim que funciona. A gente, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre 3 métodos básicos que são utilizados para manipular o this. Tá? Que é o bind, né? Também é o call e o apply. Esses 3 métodos básicos que são nativos no JavaScript, a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Agora eu só vou executar agora esse código. Bom, eu já colhei o código aqui para a gente não perder tempo, tirei os comentários, fiz uma alteração básica aqui, coloquei essa função aqui, coloquei o número 1, e esse objeto aqui eu coloquei o número 2 para poder não dar conflito, né, de criação de variáveis, ok? Então, vou dar Enter, e agora a gente vai ver o resultado de cada uma dessas declarações aqui. Vamos dar Enter aqui para a gente ver o que vai acontecer. Bom, o primeiro, como a gente esperava, normalmente, apontava para o window. O segundo, muita gente pode acabar errando, ele está apontando também para o window, porque o contexto onde o meu objeto foi declarado é no caso, o global, e as propriedades deles também, quando tiverem funções do tipo arrow function, estarão apontando para o contexto global junto com ele. E no caso aqui, dentro desse objeto, a gente está apontando para ele mesmo. No caso, a arrow function, ela tem uma if aqui dentro, que está sendo executada dentro de uma função que está dentro do objeto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. É muito importante também que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for lançar no canal.